Decisão do STF impacta diretamente contribuição atrasada para valer em pedidos de aposentadoria em 2024. O Supremo Tribunal Federal, STF, concedeu repercussão geral ao tema, reconhecendo sua relevância constitucional e a existência de numerosos processos similares em andamento. A decisão sobre este assunto específico afetará não apenas o caso em questão, mas também as futuras interpretações judiciais sobre contribuições tardias no contexto da reforma. Por que as contribuições em atraso estão em foco? No centro da discussão está o recurso extraordinário 150-8285, onde o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, contesta a decisão de conceder aposentadoria a uma segurada que, embora tenha trabalhado, não contribuiu antes da reforma de 2019. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF-4, havia decidido que os pagamentos tardios não alteravam o tempo de serviço. Mas essa decisão agora é desafiada pelo INSS. Este assunto interessa particularmente aos trabalhadores que, por vários motivos, não puderam cumprir com suas obrigações previdenciárias dentro do prazo, mas desejam que esses pagamentos sejam contabilizados para atingir o tempo mínimo de contribuição. A interpretação final sobre este tema poderá definir o futuro de muitos segurados em situação semelhante. Qual o impacto da decisão do STF? O STF, sob a presidência do ministro Luiz Roberto Barroso, ressaltou a relevância da questão constitucional levantada, destacando a possibilidade de decisões conflitantes entre os tribunais se não houver uma diretriz clara. Atualmente, mais de 90 casos com o mesmo fundamento foram identificados no STF, evidenciando a urgência de uma decisão uniforme. Se o STF decidir a favor da contabilização das contribuições em atraso, isso pode abrir um precedente importante, beneficiando inúmeros trabalhadores que buscam se aposentar sob as regras de transição. Caso contrário, esses segurados podem encontrar-se em uma situação complicada, necessitando de planejamento adicional para atingir os requisitos mínimos para a aposentadoria. Como funciona a regra de transição da reforma da Previdência? As regras de transição foram propostas para suavizar o impacto imediato da reforma sobre aqueles que já estavam próximos de se aposentar quando a mudança foi introduzida. Elas permitem que os contribuintes completem sua elegibilidade utilizando critérios de idade e tempo de contribuição anteriores, em combinação com os novos requerimentos. Pontos acumulativos. Os segurados precisam acumular um número específico de pontos, que são a soma da idade com o tempo de contribuição. Idade mínima. Um limite de idade mais baixo para aqueles que estavam perto da aposentadoria. Pedágio. Um percentual adicional sobre o tempo de contribuição pendente na data da emenda. Cada uma dessas condições busca acomodar a transição, mas ainda gera confusão sobre a validade das contribuições feitas em atraso. Expectativas para o futuro. Ainda não há data definida para o julgamento do mérito pelo STF, mas a repercussão geral garantirá que a decisão tomada seja vinculativa, direcionando futuras interpretações dos tribunais. Enquanto aguardam, os segurados afetados permanecem em um estado de incerteza sobre seus direitos previdenciários. A deliberação final provavelmente trará não apenas clareza legal mas também impacto social, considerando o número elevado de trabalhadores que dependem do reconhecimento de suas contribuições em atraso para garantir a segurança na aposentadoria. Até lá, o tema continuará gerando debates entre especialistas, advogados e segurados interessados nas nuances da Previdência Social brasileira. Espero ter esclarecido tudo. Em caso de dúvida, deixe o seu comentário. Eu sou Isis Nascimento, daqui a pouco eu volto.